Otávio. Agora. Vamos lá. Mais uma vez, pessoal, boa noite. A pedido do presidente, lendo aqui o edital. Edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba, CIMED-PB. Pelo presente edital, o Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba, CIMED-PB, inscrito no CNPJ número tal, através do seu representante legal, Dr. Tarcísio Campos de Andrade, com endereço para correspondência na Avenida Camilo de Holanda, 826 Centro, João Pessoa, PB, vem por meio deste convocar os médicos que são empregados do município de Cabedelo para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada de forma telepresencial, via Google Meet, com o link disponibilizado nas redes sociais, dos quais suas senhorias já estão aqui logados, para o dia de hoje, dia 20 de 1 de 2026, às 19 horas em primeira convocação e às 19h30 em segunda convocação, com o quórum dos presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. Pauta. Revisão do plano de... Revisão do plano de cargos, carreira e remunerações. 2. Lei que modificou o pagamento do 13º salário. 3. Campanha salarial e encaminhamentos e mobilização. João Pessoa, 16 de janeiro de 2026. Tarcísio Campos, presidente do CIMED-PB. Bom, eu acho que todo mundo está ciente, né, do que a gente vai discutir hoje, né? Não dá para a gente explicar, porque está claro, a prefeitura de Cabedelo não cumpriu, né, com deveria ter feito, pago, né, o salário do 13º. Ou alguém chegou a receber? Eu gostaria de saber de vocês se houve algum pagamento depois daquela lei que foi promulgada, não? No meu caso, eu sou Eduardo, recebi só o salário base mesmo, não tive nenhuma acrescentado depois, ou fui informado de que se receberia depois alguma coisa. Então, não houve pagamento de 13º de forma nenhuma, nem com relação ao vencimento básico, porque, Eduardo, se eu não me engano, você é efetivo, né? Não é isso, Eduardo? Sim, Tarcísio, eu sou efetivo, há muitos anos lá. Então, e você eu venho recebendo sempre o salário integral, que era a média dos 12 meses, né? Aí, esse ano, eles mudaram essa situação, né? Pagaram na metade do ano 50%, e agora, no final do ano, eles pagaram o restante do salário base. E não foi pago a segunda parte, então? Sim, eu recebi a segunda parte em dezembro. Só do vencimento básico. Então, com relação à remuneração, que vinha sendo pago, não foi pago? Não, no meu caso, não. Eu não recebi, não. E eu soube que alguns colegas também, que são efetivos, que trabalham no hospital, também não receberam. E aí é a mesma situação para os prestadores de serviço, não é isso? Eu soube até que alguns prestadores não receberam nada. Nada, né? Bom, gente, então deixa eu passar para vocês o seguinte. Naquela confusão de quem ia ficar como prefeito, a gente conseguiu fazer uma reunião com a presença de um vereador, onde a gente tentou, aquele apagar das luzes, mandar um projeto para a Câmara, onde iria alterar o PCCR da saúde para tirar justamente os médicos daquela situação. E aí, no outro dia, houve a cassação e não evoluiu. A gente vem tentando, através dos contatos, uma audiência com o prefeito, né? Eu não o conheço pessoalmente, mas vi pelas informações, ele é uma pessoa bem sensata, mas assim não ofereceu ainda a audiência para a gente poder conversar. Consegui, né, uma audiência com a secretária de saúde, agora para sexta-feira, dia 23, às 11 horas, aí em Cabedelo.
onde a gente vai justamente discutir essa questão do 13º, porque é um dos pontos principais, né? Além de outros assuntos. Mas o principal é o pagamento do 13º, como a gente espera que seja honrado esse pagamento. A gente sabe que tem um impedimento legal, já que a lei ela foi, inclusive, sancionada, né? Mas, assim, o prefeito querendo, ele tem maioria, é só encaminhar uma lei e desfazer o que foi feito. Que esse eu acho que é o melhor caminho para resolver de vez essa situação e depois vamos sentar na mesa para ver como é que a gente melhora o PCCR da saúde para evitar esse tipo de situação, onde os médicos têm um vencimento básico muito baixo, né? E na hora de receber as vantagens é contada apenas a questão do vencimento básico, apesar de haver uma garantia constitucional que o 13º tem que ser pago com a média das remunerações mensais. O que é que eu estou colocando para vocês aqui? Acho que a gente colocou no edital que a gente entraria em mobilização, né? Então, acho que a gente deve entrar para ser objetivo, a gente deve entrar em estado de greve, né? Não é uma greve, mas assim, estamos preparados até para uma paralisação, autorizado pela Assembleia. A gente tira uma comissão aqui de representantes para, na sexta-feira, sentar com a secretária de Saúde e ver o que é que ela pode ajudar. A gente sabe que não é ela que resolve, mas ela vai ser a ponte, né, para a gente conseguir chegar ao prefeito, né, para poder ter uma posição final, né, se o prefeito vai comprar essa briga com os médicos ou não, né? Então, assim, seria a ideia que eu estou trazendo aqui para a Assembleia, mas está em discussão ainda. Então, eu sou Antônio de Alguém Pada, quer do Saúde da Família, presidente. No caso dos médicos do Saúde da Família, somos 4 concursados, e eles pagaram o 13º integral de acordo com o salário do ano inteiro. Então, assim, é costume cabedelo tratar de forma diferente os médicos, de forma aleatória, escolhendo assim, não entender como é que eles fazem. A gente tem, se você ver no Sagres, nós temos colegas recebendo R$ 6.000 ao ano e gente recebendo 240 mil. E, assim, no nosso caso específico do Saúde da Família, tem bolsistas contratados pela prefeitura, pelo CLT, com a mesma carga horária que recebe o dobro quase do salário da gente, que a gente entende que é inadequado. Então, talvez esse argumento de que pagaram os médicos da atenção básica pela média e não pagaram os outros colegas possa ser usado para dizer não pode ser tratado com discriminação aos médicos que estão no município concursado. Nós somos concursados e efetivos. Houve esse pagamento, sim, do 13º da gente. Boa informação, Antônio. Quer dizer, a gente já tem um precedente, né, para utilizar como argumento, né, para resolver essa situação do 13º. E, sem dúvida, essa discrepância de salários, né, diferentes para médicos que fazem a mesma função, né, isso só é, na verdade, uma estratégia, né, que é utilizada pelos gestores para desmobilizar. Mas, assim, se a gente sai daqui da Assembleia com a pauta unificada, ou seja, pagamento do 13º para todos, com base na média da remuneração, e, né, uma pauta voltada para a revisão do PCCR, onde a gente vai justamente tentar corrigir essas distorções de na atenção básica ter médicos contratados ou ligados ao programa Mais Médicos, né, recebendo diferente de colegas que estão fazendo a mesma função. A gente unifica aí a questão da atenção básica com a atenção hospitalar e mantém o movimento unido, né? Eu acho que é importante, inclusive, antes da gente ir à reunião com a secretária,
essa comissão que seria retirada aqui na Assembleia se reuniria, né, junto com o nosso jurídico, para montar justamente essa pauta, para chegar lá e entregar um ofício com as nossas reivindicações tirada, né, aqui na Assembleia e representada por essa comissão. Tem alguém na Policlínica, na Assembleia? Trabalha na Policlínica Cabedelo? Porque, assim, a nossa intenção é representar todo mundo, né? E aí seria interessante que tivesse um representante da atenção básica, um representante da policlínica, um representante do hospital, né? Para a gente estar representando todos os setores. E se tiver outra unidade que eu esteja me esquecendo, assim, pode me lembrar. Tem o CAPS, que eu sou representante. Perfeito, Raquel. O CAPS, bem lembrado. Então, teríamos aí 4 nomes para a gente escolher aqui, mais uma representação do sindicato e o jurídico do sindicato. Todo mundo entendeu, né? Assim, nossa deliberação seria essa: entrar em estado de greve, explicando o que é o estado de greve. Você não paralisou ainda as atividades, mas você tem autorização da Assembleia para paralisar se a negociação não evoluir. E, logicamente, tem os avisos prévios, seguir tudo que determina a legislação, garantir a urgência e a emergência, né? Ou seja, tem todo um processo, mas, assim, o que o político tem medo é justamente da exposição na mídia, né? E aí a gente vai fazer todo o possível para ter maior visibilidade no nosso movimento. E o período é político aí em Cabedelo, todo mundo está sabendo, né? Então ninguém vai querer se expor com uma categoria tão importante que é a categoria médica. Josemir ou Fernando querem complementar com alguma coisa? Só estou visualizando vocês dois. Se tiver outro diretor de sindicato. Não, presidente, o que eu ouço, eu tenho ouvido falar com munícipes de Cabedelo, é que o trânsito com o prefeito atual tem sido um trânsito muito adequado. Assim, é uma pessoa preocupada em corrigir o rumo dos percalços pelo qual a prefeitura de Cabedelo vinha passando, e parece ser uma pessoa de bom trato e acessível. Então, eu acho que realmente é oportuno a gente tentar, né, cavar esse momento, tanto com a Secretaria de Saúde do município, como com o próprio prefeito. Perfeito. Assim, o que a gente vai ouvindo e descobrindo agora, né, que a gestão anterior, ela estava meio que descontrolada, né? Ou seja, existem notícias de locais, né, de unidades da saúde, por exemplo, que você tinha lá muita gente fantasma, né? Desde médico até funcionários, né, de outras áreas da saúde, psicologia, fisioterapia, ou seja, então o dinheiro existe, né? O que está faltando aí é um pouco mais de gestão e cuidado com o dinheiro público. Tarcísio, eu queria falar um adendo aí nessa questão dos pagamentos. Houve em alguns meses, no mês de outubro e novembro, os médicos do hospital, eles tiveram até cortes no salário. Vamos dizer um exemplo: o salário de 10 plantões, eles pagavam 8, 6 plantões. E vinha no contra-cheque as mais variadas situações, em que uns diziam que estava o salário lá integral no contra-cheque, mas no recebimento no bancário estava o corte. E outros cortavam no contra-cheque e também havia no pagamento bancário também a diminuição dos plantões. Mas aí, graças a Deus, a gente está com uma equipe nova lá da direção, os meninos da direção nova, e eles estão bem solícitos em ajudar a resolver essa situação, que alguns colegas tiveram grandes desfalques, perderam bastante no mês de outubro, novembro. Eu não sei agora no final de dezembro se ainda continua essa situação. No meu caso, eu consegui resolver a situação porque eu tive um problema no mês de outubro. Cortaram o meu salário e
os meninos estão tentando ajustar isso aí. É um adendo importante que vocês têm que saber aí do sindicato. Boa informação, Eduardo. E assim, o caminho é justamente esse, é um pedido oficial de preferência protocolizado de forma administrativa, né, identificando a falha. Se houver uma negativa, aí procurar o sindicato para a gente judicializar isso aí, para não deixar esse prejuízo aí na mão dos colegas médicos que foram lesados, né? Então, o sindicato está pronto para ajudar o seu associado, né? Lembrando, assim, a todos que ainda não se associaram ao sindicato, pode entrar em contato com a gente, é fácil se associar, né? Tem vários descontos em outros locais, ou seja, o benefício é muito grande, né? Para quem se associa ao sindicato, principalmente porque para médico não está fácil o mercado de trabalho, principalmente para o médico mais jovem, né? Que acaba trabalhando sem nenhuma segurança. Mas o sindicato está aí para ajudar todos os associados. Bom, gente, se não houver mais nenhuma contribuição importante, né, eu queria passar aqui para a gente ver os voluntários, né, para a gente poder ter essa representação nessa reunião de sexta-feira com a secretária de Saúde. Essa comissão deve se reunir antes para botar tudo numa pauta escrita, e aí tudo que a gente colocar vai ser levado para ela. O pessoal está digitando no chat, mas eu não estou conseguindo acompanhar aqui o que vocês estão colocando. Professor, Oi. boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, Josemir. Aqui foi colocado um comentário de Lucas Gomes em relação às férias também, que nunca é a média dos últimos 12 meses. Exato, Lucas. É isso que a gente colocou no início, de que a reivindicação, na verdade, esse grande movimento que surgiu, né, no final do ano passado, foi devido à lei que foi levada para a Câmara sem nenhuma discussão com a categoria. Importante dizer que o atual prefeito, que na época era vereador, né, ele era vereador, ele não era... ele foi contra, né, junto, ou seja, não apoiou essa medida. Então, assim, eu acho que ele, como prefeito agora, né, tem mais que a obrigação de rever essa lei, encaminhar uma nova lei, anulando a lei e fazendo com que abra-se uma discussão, uma mesa de negociação permanente do SUS, para a gente fazer a revisão do PCCR num prazo rápido, né, e corrigir as distorções que existem hoje, né, de forma de pagar, né, médicos diferentes. A gente tem que ter um vencimento básico que seja no mínimo aí 60% do valor que o médico hoje recebe na sua remuneração, para garantir, inclusive, reajustes adequados, né? Se for 100% seria ótimo, mas assim, no mínimo, um vencimento básico tem que corresponder a 60% do valor da remuneração. É o que a gente vê aí na grande maioria dos casos. Mas, gente, eu queria ver aqui essas pessoas que pudessem se voluntarizar, né, para ajudar a gente nessa reunião e estar bem presente lá com uma boa representatividade aí dos vários setores. Acho que tem Eduardo. Eu creio que está todo mundo na mesma situação, porque nós estamos em estágio probatório, não é isso? Acho que todos os concursados estão nessa situação. E, assim, eu já fui transferido 2 vezes de unidade, de forma arbitrária, sem nenhum motivo, sem nenhuma justificativa. Eu não tenho problema de continuar lutando pelo que eu acho que é certo, porque Cabedelo é o município mais viável do estado. Tem dinheiro para uma luta da gente. E eu defendo que o sindicato tome Cabedelo como um lugar emblemático, porque ele não é liso e ele pode remunerar os médicos bem. A partir de uma empreitada vitoriosa em Cabedelo, a gente se encoraja para os outros municípios do estado. Mas ali tem dinheiro para pagar bem. Em dezembro, Cabedelo recebeu 3.300.000 do Fundo Municipal, Fundo Nacional de Saúde. Então, assim, existe
gratificações para serem pagas para atenção básica, que o salário da gente é complementado com a gratificação de R$ 6.000 por mês, que não é o salário. E talvez fosse luta também dos médicos dos outros níveis ter uma definição disso, que isso é feito no Conselho Municipal de Saúde. No entanto, como o senhor falou, está tudo desmobilizado. A mesa de negociação não anda e o Conselho Municipal de Saúde é difícil de a gente fazer alguma coisa encaminhar ali dentro. A gente precisa lutar por isso. Perfeito. A intenção de ter representação é uma forma de a gente garantir na reunião com a secretária que está todo mundo ali representado. Mas eu entendo a situação e a gente pode fazer da seguinte forma, né, para a gente caminhar aqui na Assembleia. O sindicato vai, vamos dizer assim, encaminhar essa reunião e aquelas pessoas que queiram participar. E assim, é uma reunião cordial, a gente não vai chegar lá e botar uma faca no pescoço da prefeitura. A gente quer, na verdade, que a coisa se resolva sem nenhum conflito, né? Mas, como eu disse, a gente tem que iniciar, a gente tem que provocar. É por isso que essa reunião com a secretária, possivelmente na outra semana tem uma reunião com o prefeito, porque ele estava com a agenda muito cheia, né? Tem um vereador que está intermediando isso, né? Mas quem tiver também contato com outros vereadores é importante, né? Quanto mais agentes políticos estejam do nosso lado, melhor, para a gente resolver isso assim rapidamente, né? Mas então, acho que, em vez de a gente escolher aqui os voluntários nesta Assembleia, a gente vai criar um grupo e vai colocar lá no Grupo Maior de Cabedelo para participar da comissão. Isso é um convite para participar dessa comissão. Se não, o sindicato vai representar vocês de todo jeito, né? Nosso jurídico, junto com o Fernando, vai estar lá na reunião com a secretária para pedir, né, de uma forma bastante incisiva, né, e com dados, né, baseado na legislação, inclusive, de que o que foi feito não foi feito da forma correta. Então, essa lei ela tem que ser anulada, né, ou seja, na Câmara lá Municipal de Vereadores. Deu para entender todo mundo? Agora, é importante que a gente saia dessa Assembleia já com a deliberação de entrar em estado de greve. Por que eu digo isso? Que já é um alerta. Aí a gente não vai precisar fazer uma outra Assembleia para deliberar. A gente já está autorizado a encaminhar um movimento, né, se for necessário. E aí essa comissão, né, que não é necessariamente a comissão que vai lá para a reunião com a secretária, porque eu entendo essa questão da exposição de vocês e isso acaba criando, vamos dizer assim, uma imagem, né, isso aí para alguns gestores, né, que não entendem, infelizmente não entendem, né, que o que a gente está defendendo é apenas, né, boas condições de trabalho, que é uma outra coisa que a gente depois vai ter que discutir com vocês, essa comissão vai ter essa autonomia de discutir as condições de trabalho lá em Cabedelo, né? Eu trabalhei em Cabedelo por um período, né? Mas agora nesse novo hospital eu não sei como estão as condições. Mas as unidades básicas de saúde não são diferentes de outros municípios, não, tenho certeza. E que não são muito boas, né? Então, gente, podemos encaminhar nesse sentido? De minha parte, tudo bem. Eu puder participar e ajudar, pode contar comigo. Ótimo. Raquel, lá do CAPES, já se produziu também, ou seja, a gente vai fazer uma reunião com um número menor para poder encaminhar. Então, a gente coloca em regime de votação, né, para que seja aprovada aqui na Assembleia a seguinte proposta. Os médicos de Cabedelo, reunidos em Assembleia, deliberaram para entrar em estado de greve, levarão para a Secretaria de Saúde na sexta-feira a proposta oficial e darão um prazo para que ela responda, né, através também de ofício,
à nossa solicitação. Fica combinado assim e informar dessa comissão que necessariamente não vai para a reunião com a secretária, mas é a comissão que vai representar o grupo de Cabedelo. Todo mundo entendeu? Então, gente, eu gostaria que vocês respondessem aí no chat aí se aprova ou não aprova. Basta botar aprovado, e aí depois a gente contabiliza a votação. Quem não quiser votar pode se abster também. E quem for contra, vota em desacordo. Doutor Adilson, tem alguma contribuição? Presidente, eu acho que o momento é de articulação mais política que qualquer outros tempos, porque eu estava assistindo ontem uma entrevista do atual prefeito, candidato inclusive à reeleição, do prefeito interino, candidato à eleição, e o homem está disposto a tudo, entendeu? A de vender o município, a alma, para ser eleito. E eu acho que se a gente fechar um grupo de médicos aqui, prefeito, o pessoal aqui vai apoiar a sua reeleição, tem assim, como eles querem ouvir isso, eles querem ouvir o doce, entendeu? Agora o senhor votou contra aquele projeto, e a gente pensamos igual. E aí está aqui a proposta. O senhor, sendo eleito agora em abril, se compromete publicamente a revogar a lei, ele vai dizer sim ou não, entendeu? E aí também, porque se ele já votou contra, ele já tem dados, entendeu? Mas assim, ele não precisa nem ser reeleito, ele já é o prefeito, ele pode encaminhar. Pode não, é porque é eleitoral, pode não. É vedação, porque vai ter vantagem em relação aos outros candidatos, entendeu? Bem lembrado, tá certo. Aí se eles comprometerem, então logo seja eleito, não sei o quê, aí pode prometer ele pode. E aí a gente tem grande chance de rever isso aí, porque isso é uma decisão, gente, que é política. Ela, se for para a esfera jurídica, a gente está falando aí de situações em que o judiciário vai ter que ver se esses despagamentos que são variáveis, através de plantões, vai ter que passar pelo crivo da justiça. Se ele deixar claro que os plantões entrarão no pagamento da remuneração, aí está resolvido o problema. Porque a lei já vai prever assim, e é só aguardar o cumprimento da mesma. E, por fim, eu acho que a conversa, digo e repito, tem que se buscar uma comissão aqui para falar com o chefe de gabinete dele, para marcar já uma reunião juntamente com ele, que a palavra final é dele, e, consequentemente, pedir a revisão do PCCR, porque, por exemplo, como falou aí, acho que Pádua, quem é da atenção básica, do pessoal do PSF, tem uma gratificação, porque faz 40 horas, mas a grande maioria faz mais de 30 horas no município, mais de 20 horas, e vive de plantão extra, quando na realidade é muito melhor, muito mais negócio, conseguir uma gratificação para ter uma remuneração mais fixa, né, mais garantida, do que estar dependendo de plantão extra, de não ser realocado de um setor com plantão e sem plantão, de ir para uma policlínica que tenha uma remuneração compatível com a complexidade, como é aqui em João Pessoa. Aqui em João Pessoa tem as policlínicas, mas não remunera com a GSHU. Então, a gente tem que buscar uma solução, que eu concordo, de acordo com ele tal aí, da revisão do PCCR para garantir uma estabilidade e segurança financeira da remuneração do médico. Porque senão a pessoa chega ao final do ano, fica passando perrengue, contando com 10º sobre 10, 20 mil que ganha durante o mês, quando o mês vai estar recebendo R$2.000. Isso é um problema. Exato. A hora é agora. Vai pegar na mão do prefeito aí. Perfeito. A informação importante foi colocada aqui na pensão básica, né? Ele foi pago integral, né? Não houve redução aí, né? Mas então, gente, Fernando, proclama esse resultado para mim. Quantos votos? Presidente, todos que votaram se manifestaram de forma favorável à proposta. Tivemos 17 votos favoráveis, dos quais 2 foram repetidos. 15 votos favoráveis, presidente.
Perfeito, gente. Não ficou deliberado assim. Eu acho que vocês têm uma missão importante de repassar essas informações dentro das unidades, dentro dos grupos, né? E também fazer um trabalho, né, para que as pessoas venham participar das assembleias, porque isso garante, né, uma representatividade importante. Como o movimento está começando, a gente espera que ele ganhe um corpo maior. E é como o Adilson lembrou, a questão ela é mais política do que financeira. E financeiramente, a Cabedelo tem condição de pagar. Bom, eu gostaria depois... Fez o registro da foto, Otávio? Eu fiz, presidente. Acredito que o Otávio também fez. Já Nós sim, podemos fazer uma nova com as câmeras abertas. Se é interessante. Bom, quem puder abrir a câmera, abre, né, para a gente fazer só um registro. E quem não puder, pode ficar fechado. Vamos lá, pessoal. Podemos? Feito? Só um minutinho. Pronto? Tarcísio, pode olhar para a tela, viu? Bora, rapaz. Olhe para a tela, olhe para a câmera. Vou Olha gastar para baixo. 1, 2, 3, hein? Beleza. Pronto. Você estava olhando para baixo e não dava certo. Use o IA e bota o cabelo em mim, viu, Otávio? Tá certo. Tem um make-off aí. Gente, obrigado pela presença de vocês. É importante a gente estar retomando esse movimento em Cabedelo. Lembrando, né, que a gente vai ter um momento, acho que até o final do mês, para escolher os nossos 2 representantes aí em Cabedelo. É um titular e um suplente que vão ser os representantes sindicais aí nossos, e nas outras 15 cidades que a gente vai estar escolhendo nessa mesma Assembleia. Mas o edital vai sair em breve. Tá bom, gente? Então, boa noite. Se alguém quiser complementar, a gente está ainda com a Assembleia aberta. Caso contrário, a gente encerra, dá uma boa noite a todos e vamos para essa reunião dia 11, agora dia 23. O doutor Fernando vai fazer os contatos necessários com as pessoas que queiram ir para essa reunião. Muito obrigado, boa noite e até a próxima, gente. Boa noite, presidente. Boa noite, Josemir, Fernando, todo mundo aí. Eduardo, Antônio. Boa noite a todos. Deus abençoe.